qualitativa, ela tá ali, perdão, gente, ela tá ali para dizer se tem ou se não tem. Ou então ela tá ali para verificar a presença ou a ausência de um componente, né? Então, normalmente, os resultados da análise qualitativa vão ser positivo ou negativo, presença ou ausência. Então, é para dizer se tem ou se não tem. Então, vamos colocar um exemplo, glúten. Então, ele vai olhar lá se determinado alimento tem ou não tem glúten. Então, a resposta vai ser presença ou ausência. Então, para poder categorizar ali, para poder especificar ali no seu rótulo daquele produto, para poder fazer estudos dentro das composições químicas daquele produto, né, dentro das composições nutricionais. Então, ele vai poder fazer esse estudo, vai ser a análise qualitativa que vai trazer esse resultado. Já a análise química quantitativa é para dizer quanto tem daquele determinado componente que está sendo estudado, que está sendo investigado. Então, quanto tem dele? Então, uma quantitativa, ela já tem um caráter, então a gente já passou por uma qualitativa. Então, no análise quantitativa, a gente vai agora quantificar, dar números. Então, nos resultados de uma análise quantitativa, vamos encontrar números, porcentagens, concentrações, né? Então, vai ser representado ali dentro de uma concentração, né? Então, qualitativa, a gente diz se tem ou se não tem. A quantitativa, a gente diz quanto tem, né? Quanto vai ter, quanto dela tem. Então, esses são os dois métodos básicos, né, que a indústria vai usar. Então, aqui ele dá uma tabelinha de um exemplo, né? É bom que a gente consegue ter uma noção. Então, a reação de Lugol é uma reação qualitativa. Identifica a presença de amido e dextrina em alimentos. Então, ele identifica se tem, se não tem, na reação de Lugol dentro das análises químicas, né, dos produtos. Então, ele vai dizer se tem, se não tem, né? E não vai dizer quanto tem, né, se aquela quantidade é significativa ou não. Ele vai dizer se tem ou se não tem. Prova de Eber, qualitativa também, determina a presença de gás sulfídrico proveniente da degradação de proteínas do pescado. Umidade, ela é quantitativa, determina o teor de água em um alimento. Então, ele vai dar uma quantidade dessa umidade. Por que é importante? A gente vai ver depois que a quantidade dessa umidade vai interferir na estabilidade desse produto, né? Na validade que esse produto pode ter, na forma de conservação que esse produto vai precisar ter. Então, ele precisa quantificar quanto de umidade tem para ele saber como proceder a partir de então com esse produto, com este alimento. Açúcares redutores de glicose, enfim, tem diversos produtos ali e eles vão usar de análises qualitativas, ora, análises quantitativas. Então, dentro dessas análises, a gente vai ter dois métodos básicos para ser usado dentro da análise de alimento. Então, a gente tem aqui, vamos separando aqui no mapa conceitual dentro da nossa mente. Então, as análises podem ser feitas de forma qualitativa e quantitativa e vão ser usados métodos. Os métodos são separados em métodos convencionais e métodos instrumentais. Então, esses métodos, né, basicamente, a gente vai separar dentro desses dois métodos para ser feito essas análises, né, desses alimentos. Os métodos convencionais são métodos mais baratos, eles não vão usar, são os mais empregados, os mais utilizados, são os primeiros que foram utilizados e muitos deles permanecem, né, como um carro-chefe, ainda continuam ali sendo muito usados para as análises do dia a dia. Então, esses convencionais, eles usam de equipamentos simples, na verdade, eles vão usar ali de reagentes, de beckers, vidrarias ali, né, para fazer titulações e reagentes mais simples. Então, dentro desses métodos convencionais, a gente vai ter ali a gravimetria e a volumetria, que vão ser ali de métodos convencionais. Mas quando a gente falar de métodos convencionais, temos que ter a mente que são métodos mais rápidos, mais fáceis e mais... rápido nem sempre é a palavra, mas eles são mais práticos e mais baratos, tem custo menor, né, para o laboratório, né, para a indústria fazer esses métodos. Então, eles são muito usados.
E temos ali os métodos instrumentais. Esses métodos instrumentais já vão exigir instrumentos mais específicos, equipamentos mais sofisticados. Então, não vão ser todas as indústrias, né, ali, toda a área do estudo do alimento que vai poder ter esses instrumentos específicos. Dependendo ali, né, não vai poder avançar, né, nas suas análises. Então, eles vão ser separados nesses dois e a gente vai ver ele, dependendo da situação, vai ser usado um, usado o outro. Então, aqui um esqueminha para a gente entender. Então, dentro dos métodos analíticos, temos aqui os instrumentais, temos os convencionais. Dentro desses métodos convencionais, que são esses mais baratos, mais práticos, que usa instrumentos mais simples, né? Vidrarias, Beckers ali, titulações mais simples. Vamos ter os gravimétricos e os volumétricos. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles. Mas os gravimétricos basicamente vão medir a massa e os volumétricos vão medir o volume. Lá dentro dos métodos analíticos e instrumentais, vamos ter ali a separação de eletroanalíticos, espectroscópicos e outros. Tem diversos outros dentro desses instrumentais. Depois eu tenho os vídeos ali que vão falar sobre instrumentais, vou deixar disponível para vocês lá no nosso grupo, tá? Não vou passar ele aqui para a gente, não, mas são vídeos curtinhos desses métodos. É bacana depois a título de conhecimento, para vocês entenderem mais quando a gente fala que desses métodos, às vezes, né, fica muito distante. Na hora que a gente vê ali uma aplicação, ele sendo usado, a gente consegue entender um pouco mais. Então, ainda sobre esses métodos, né? Então, a gente falou ali os métodos gravimétricos e os métodos volumétricos, que vão estar ali dentro desses métodos convencionais. Então, o gravimétrico determina a massa do componente presente na amostra ou de algum composto quimicamente relacionado a essa espécie química. Então, basicamente, ele vai medir a massa desse alimento. E o método volumétrico também mede-se o volume da solução, contendo reagente em quantidade suficiente para reagir com todo o componente presente. Esses dois aqui eu também tenho vídeo, depois eu passo para vocês, mas vocês conseguem ter uma noção normalmente a nível de titulação, né? Então, no método volumétrico vai titulando até ele reagir, depois é diminuído, é feito cálculos, né? Então, todos esses métodos, mas principalmente esses dois principais, existem bastante cálculo em cima dele. Lá no último também, que a gente vai ver lá no finalzinho dos slides, que acompanha o finalzinho da unidade 1, né, a gente vai ver ali também quando a gente quer diminuir a massa, quando a gente quer fazer essa análise das cinzas, dos componentes, dos minerais, né? Então, tem muita titulação, tem muito cálculo em cima de tudo isso. Os métodos instrumentais de análise envolvem as técnicas de separação, os métodos eletroanalíticos ou eletroquímicos, os métodos espectroscópicos e outras técnicas que incluem a medida de grandezas, com razão de massa, carga de moléculas. Já são estudos mais específicos, por isso que ele vai precisar de instrumentos, de equipamentos mais tecnológicos e mais específicos para poder fazer esses estudos, essas análises, né? Então, os métodos analíticos e instrumentais consistem na medida das propriedades físicas do analito, tais como condutividade, potencial de eletrodo, absorção ou emissão de luz, razão, massa, carga e fluorescência. Então, a gente vê aqui que nos métodos instrumentais, eles vão mais nas características físicas e é muito específico, não é algo que a gente vai conseguir fazer a nível de titulação, a nível, né, ali de uma medida gravimétrica que é muito mais simplória. Então, por isso que ele vai exigir desses equipamentos sofisticados, né? Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás. Tá. Então, aqui ele dá um esqueminha para a gente também, uma tabelinha sobre esses métodos. Então, agora, como que a gente faz para escolher? Como que a gente escolhe? Né? Como que a gente sabe qual desses métodos vai ser usado? Quando eu vou usar um, quando eu vou usar outro?
né? Então eu vou trabalhar dentro de uma área industrial e eu quero usar somente os métodos convencionais, porque eles são mais práticos, são mais baratos. Eu posso, né? Ah, não, eu quero abrir, eu quero ser muito tecnológico, eu vou aplicar ali somente os instrumentais. Eu posso. Não é assim que ele vai funcionar, né? Então a escolha do de análise, ela é uma etapa importante, né, mas não é, ela tem critérios, pois o alimento ele é de maneira geral uma amostra complexa e que em vários componentes da matriz podem estar interferindo entre si, porque o alimento ele não é algo único, né? Ele não tem um formato único, ele não tem uma composição única, né? Então ele tem ali alimentos com um teor de umidade maior, outros com teor menor, outros com outros interferentes, outros submetidos à temperatura alta, eles vão interagir de forma diferente, comprometendo o resultado final. Então, quem vai dizer qual o método que vai ser usado vai ser a partir do alimento estudado, né? A partir de qual alimento você vai estudar, né? Quais componentes que você quer estudar, a partir dali você vai ter o método adequado. Então, um determinado método pode ser adequado para um tipo de alimento e não fornecer bons resultados para o outro. Então, para um, você vai conseguir chegar à conclusão que você precisa, e para outros alimentos, usando o mesmo método, né, ele vai ser completamente insuficiente ou inconclusivo. A escolha do método analítico, perdão, vai depender de alguns fatores. Então, esses fatores aqui são bem essenciais. A gente tem que ter sempre ele à mente, que é a quantidade do componente desejado, exatidão desejada, né? Então, dependendo do que você vai estudar, do que você vai chegar, pode ter ali uma margem de erro maior. Ah, ele pode ter uma margem de erro grande ali, dependendo do que vai estudar. Então, a partir dali, você consegue deduzir se vai usar um convencional ou um instrumental. Não, eu preciso de uma exatidão muito alta. Eu preciso ser preciso com esse resultado. Eu não posso ter uma margem de erro alta. Então, você vai precisar partir para os instrumentos mais específicos. Então, você vai precisar de um método instrumental. Então, isso que vai a partir dali do resultado que você espera, que é o método que você vai aplicar. Composição química da amostra e recursos disponíveis. Então, tudo isso aqui é o que vai interferir, né, no método aplicado. Qualquer análise quantitativa depende da medida de uma certa quantidade física, né? Lembra que quantitativa ela é representada por números, então a gente precisa de uma medida. Massa, radiação emitida, potencial de um eletrodo, entre outros, relacionada à massa do componente de interesse presente na amostra. Então, se é uma análise quantitativa, né, você vai precisar dar esse resultado em números. A partir dali também você vai escolher um método adequado dentro da exatidão, né, desejada, dentro da composição química que o produto tem e dentro da disponibilidade dos instrumentos que você tem, é a partir dali que você vai escolher. Essa medida será geralmente apenas a última de uma série de etapas operacionais que envolve toda uma análise. Aqui. Então, lembre-se que tem bastante cálculo envolvido dentro da análise de alimento. Só ajustar aqui o carregador, gente, um segundinho. Só um minutinho, pessoal. Prontinho. Então, aqui é um esqueminha de como é feito essa análise quantitativa, né? De um esqueminha dos processos que ele vai passar. Então, inicialmente temos ali uma amostragem. Já vamos conversar sobre essa amostragem, que a amostragem é diferente de amostra. Então, quando a gente fala que a gente tem uma amostra, é uma coisa, quando a gente fala que a gente já tem a amostragem, é diferente da gente falar que tem amostra.
Aí vamos para o sistema de processamento da amostra, reações químicas ou mudanças físicas, separações, medidas, processamento dos dados obtidos, né, em todo esse processo e a avaliação e estatística de tudo que você conseguiu ali. Vamos esmiuçar esse processo aqui. Então, a amostragem, o que é isso? A amostragem ela é a primeira etapa da análise do produto. A amostra é definida como uma porção limitada do material tomado do conjunto, selecionada de maneira que possua as características essenciais do conjunto. A amostragem é a série sucessiva de etapas operacionais específicas para garantir que a amostra seja obtida com representatividade. Processamento aqui. Então, vamos lá. Então, a gente escolheu um produto para estudar, para a gente fazer análise desse alimento. Então, a gente escolheu um produto, vamos colocar um exemplo, o leite. Vamos estudar o leite. Então, a gente tem ali 1 litro de leite. Eu quero uma amostra desse 1 litro de leite. A gente separou 100 ml desse leite para poder fazer o estudo. Então, 100 ml é a nossa amostra, né? Mas para ele para ele se tornar a nossa amostragem, para ele entrar ali dentro do processo de análise quantitativa, ele vai precisar sofrer algumas etapas, porque a gente precisa garantir que essa amostra, né, que esse pedaço que a gente vai usar, né, a gente vai precisar diminuir esse pedaço ainda mais, a gente diminui 100 ml, de repente a gente vai precisar diminuir ainda mais, mas que essa porção que a gente vai pegar, essa amostra que a gente vai usar, represente todo aquele alimento, né? Então, como a gente falou que o alimento, né, ele não é estático, ele não tem uma porção, ele não tem um formato único, né? Então ele sofre interferências. Então, aquele pedacinho que a gente vai pegar para utilizar para fazer todas essas análises, ele precisa representar o todo dele, né? Todo o seu total. Então, esse processo, todas essas etapas que a gente vai fazer, vai submeter esse alimento, é o que vai tornar ele, a partir de então, uma amostragem. Então, a amostra é ele inicial. A amostragem é quando ele já sofreu esses processos, que a gente vai conversar melhor sobre eles, mas ele sofreu uns processos para ele poder, então, representar um todo. Então, vamos pensar um exemplo num leite. Vamos pensar num leite de sítio, por exemplo, que ele tende a separar, né? Os leites industriais nem tanto, mas um leite, né, de sítio mais orgânico, ele tende, quando você deixa ele em descanso, ele começar a separar. Então, você começa a ver ali em cima uma faixa de gordura, você começa a ver ali uma parte mais densa, uma parte um pouquinho mais esbranquiçada, né? O soro começa a separar um pouco da proteína, enfim, ele tende a dar uma separadinha, leve, mas sim. Quando você vai tomar, você dá uma mexida e ele se torna ali um todo novamente e você toma o leite. Então, a amostragem, esse processo, então, se a gente pegasse ali um pedacinho dele, uma partinha de cima, a gente teria um teor maior de gordura, por exemplo. Então, a gente faria uma análise errônea a respeito do alimento, porque a gente pegou uma parte que estava concentrado de um determinado componente. Se a gente pegar uma parte lá que tem mais o soro, a gente vai falar que tem pouca proteína, tem pouca gordura, quando na verdade a gente está fazendo uma análise errônea novamente. Então ele precisa passar por um processo de homogeneização, homogeneizar todo esse produto, esse alimento, para daí então ele aquele partinha que você vai pegar, e sim ele vai servir como uma amostragem. Ele já passou por todas as etapas. E isso a gente está falando de um leite, mas e aí para um alimento sólido, para uma fruta, para cereais, né, que não é líquido? Qual que é o processo que precisa passar? Então, a gente vai repassar ali um pouco a respeito desses processos. Mas a gente, então, precisa entender que a amostragem é depois que ele passou por essas etapas, né? Ele tem algumas etapas, a gente tem um modelo de separação para pegar essa amostragem, né, onde já foi feito estudos, onde a gente vai conseguir garantir que ele represente
um todo. Acho que essa é a forma da gente definir melhor. Então, a amostragem, quando a gente garante que aquele pedacinho, aquela porção que a gente pegou, ela representa o todo. Então, normalmente a amostra bruta é muito grande para ser trabalhada no laboratório de maneira adequada e por isso ela deve ser reduzida. Essa redução vai depender do tipo de produto a ser analisado e da análise que será realizada. Existem procedimentos adequados para redução da amostra de diversos tipos de alimento. Então, para alimentos secos, líquidos, semissólidos, úmidos, semiviscosos e pastosos, líquidos contendo sólidos, com emulsão, frutas, né? Então, para a gente fazer essa redução, né? A gente não vai pegar o produto todo, então, para a gente poder fazer essa redução e garantir que essa redução representa o todo. Então, quais são os processos que ele precisa passar? Então, cada um vai passar por processos diferentes, né? Que é esse processo que a gente vai chamar de amostragem. Vamos lá. Então, a redução da amostra de alimentos secos em pó ou granulares pode ser realizada manualmente por meio de equipamentos, ou por meio de equipamentos, perdão. Então, quando o alimento é um seco, é um pó, então, normalmente usa-se o método de quarteamento. O que é esse método? O método manual, que é o quarteamento, consiste em colocar a amostra sobre uma superfície plana, como uma folha de papel, por exemplo, ou um tecido, dependendo do tamanho da amostra, da quantidade ali. Deve-se misturar bem e espalhar, formando um quadrado. Após, deve-se dividir o quadrado em 4 quadrados menores. Vai denominar quadrado A, B, C e D. Os quadrados B e C, né? C e B são rejeitados, enquanto os quadrados A e D, né? O primeiro e o último, vão ser utilizados. Então, volta novamente, mistura os dois novamente, separa ele novamente em 4 quadrados. Agora, dando sequência ao quadrado E, F, G, H. Então, agora a gente vai desprezar o E e o H e vai ficar com o F e o G, os do meio. Mistura novamente. E a partir dali, vai ter o tamanho ideal de amostra. Então, ali é uma forma da gente misturar e ir reduzindo e garantir que está pegando um pouquinho de tudo, né? Que não tem uma parte concentrada em um componente químico e outra parte que está ali sem esse componente. Então, é uma forma de você garantir que a amostra representa o total. Então, essa é a forma de quarteamento. Esse quarteamento, a gente vai ver ali, ele é muito utilizado, essa forma de quarteamento. Né? A gente falou aqui de alimentos secos, né? São pó, grãos granulares, é usado o quarteamento, mas tem outras formas ali que a gente vai picar, vai moer, vai fazer ali, vai transformar ele em pó para daí trazer ele para o quarteamento também, para ter essa separação. Aqui tem um esqueminha para a gente entender. Então, lá, lembre-se, a gente pegou o pó, misturou bastante manualmente, separou ali dentro de um quadrante, né, dentro de um quadro maior. Então, ele vai formar o A, B, C e D. Então, nesse momento, separou lá bem separadinho, a gente despreza o B e o C, fica com o A e o D. Depois, coloca aqui, né, faz de novo o quadrante, agora separou lá, agora a gente despreza o E e o H e fica com o F e o G. Daí, essa porção né, fez ali a redução, né, do alimento, né, que era uma quantidade grande, conseguiu fazer a redução através do quarteamento e conseguiu garantir que essa amostra, né, ela é fidedigna, ela vai conseguir representar todo o total desse alimento. Em alimentos líquidos, deve-se agitar a amostra até homogeneizar bem e filtrar se necessário, né? Essa homogeneização, né, vai depender, tem homogeneização que é feito manual e tem máquinas, tem ali instrumentos que vão auxiliar nessa homogeneização mecânica. Então, faz ali, deixa um tempo, tem um tempo estipulado, né? Isso tudo tem uma estipulação ali dentro dos manuais de boas práticas, e daí vai deixar, vai homogeneizar por um determinado tempo, para daí sim poder fazer a diminuição, né? A redução.
Nos casos de produtos gaseificados, né, refrigerantes, espumantes, por aí vai. Então, vai transferir antes de filtrar para um recipiente seco e vai agitar até eliminar esse gás, porque o gás vai interferir, né, nesses estudos químicos. Então, vai eliminar o gás para poder estudar somente o líquido sem a interferência do gás. Além disso, deve-se retirar porções de líquidos de diferentes partes do recipiente. Então, não é só virar ali o comecinho. Então, pega-se um pouco do começo, despreza um pouco, pega do meio, pega do fim, para misturar, né? Porque a gente sabe que dependendo do peso molecular, né, de alguns componentes químicos, eles vão ter predisposição, né, preferência em ficar em cima, outros no meio, outros embaixo. Então, é feito a homogeneização e ainda assim pega-se, né, um pouco de cima, do meio, de baixo, pega-se, mistura ali um pouco das amostras. Deixa eu ver aqui mais. Produtos como queijos, duros, chocolates, né? Então, produtos muito sólidos, o que que faz? Rala eles. Então, vai ralar. Vamos colocar um exemplo de um queijo que já é duro, vai ralar um chocolate, um exemplo. Vai ralar um produto sólido, vai ralar. Depois vai levar ele para o quarteamento. Coloca lá, separa em 4, pega 2 porções, mistura, coloca de novo em 4, pega 2 porções, e aí sim você tem uma representação do produto. Amostra de alimentos úmidos, carne, peixes, vegetais, né? Então, eles devem ser picados ou moídos e misturados. Depois, eles sofrem quarteamento também. Então, por isso que eu falei para vocês que quarteamento para outros, para grande parte ali, ele é uma opção muito válida, muito eficaz. Então, mesmo nas outras, a gente passa por um processo antes, mas depois leva para o quarteamento. Produtos como pudins, molhos, sucos de frutas, geleias, doces, vegetais e salmoura, produtos enlatados em geral, devem ser homogeneizados em liquidificador ou multiprocessador. Faz a homogeneização, né, mecânica, e aí sim usa-se uma parte para a amostra. As amostras dos alimentos com emulsão, manteiga e margarina, vai aquecer a 35 graus, vai passar por homogeneização de todo esse produto, aí sim retira-se para análise. As frutas grandes vão ser picadas, leva para quarteamento. Então, aqui a gente tem um resuminho de como vai ser feito essa amostragem. Então, beleza, entendemos a diferença de amostra e amostragem. Vamos repassar estas etapas novamente. Então, o sistema de processamento da amostra, que aqui, né, então a gente preparou esta amostragem. O sistema de processamento da amostra compreende do tratamento que deve ser realizado na amostra antes dela ser analisada. Então, a moagem de sólidos, a filtração de partículas sólidas quando precisa, a eliminação de gás. Então, tudo isso é o processamento da amostra. Né? Processou tudo isso, vai entrar nessa etapa. Depois, as reações químicas ou mudanças físicas fazem parte da preparação do extrato para análise. Então, ali vai colocar interferentes, né? Pode usar ali componentes químicos para auxiliar nas mudanças, nas titulações. Os processos analíticos envolvem o manuseio da amostra para a obtenção de uma solução apropriada para a realização da análise, sendo que a escolha do tratamento depende da natureza do material e do método analítico escolhido. Então, aqui vai depender do que se busca, de qual material está sendo usado e quais as ferramentas, ali, quais os métodos que vão ser aplicados. Então, isso tudo aqui vai interferir, né, na escolha. A separação consiste, aqui a gente está nessa etapa, consiste na eliminação de substâncias interferentes através de sua transformação em uma espécie inócua. Então, por oxidação, redução ou complexação, ou seu isolamento físico como uma fase separada, aqui na separação. Na medida, todo o processo analítico é planejado e desenvolvido de modo a resultar na medida de uma certa quantidade
a partir da qual se avalia a quantidade relativa do componente da amostra. Então, aqui vai ter um número, um teor, um valor. No processamento de dados e avaliação estatística, o resultado da análise, né, é expresso de maneira apropriada e sempre que possível com indicação ao seu grau de incerteza, né? Aqui é a taxa de erro, a porcentagem de erro, né? Aonde tem desvios, aonde, né, até onde ele está preciso, até onde ele pode estar um pouquinho acima, até onde pode estar um pouquinho abaixo. Então, aqui sobre a confiabilidade dos resultados. Lembra que a gente conversou um pouquinho lá atrás, né? Então, para garantir que esse resultado ele é confiável, né? Ele precisa seguir esses preceitos que a gente vai citar aqui, que é a especificidade, a exatidão, a precisão e a sensibilidade. Então, a partir desses preceitos aqui, a gente vai conseguir confiar no resultado, né, obtido através da análise. Então, a partir da especificidade, que é a capacidade de um método analítico em detectar um componente de interesse na presença de outros componentes da matriz. Então, aqui é um reagente químico, né? Vamos dar um exemplo, que ele é específico. Ele vai reagir especificamente com o que se busca, indiferente dos interferentes juntos ali ao produto. Quando o método é específico, o interferente não será considerado com o composto de interesse ou poderá ser descontado. Então, quando o método é específico, isso dá confiabilidade aos resultados. Então, ele tem uma margem de erro menor, né? Então, ele vai ter um reagente que ele vai ter a sua reação química com o componente que é o interesse do estudo. Exatidão é a capacidade do método em apresentar resultados próximos do valor verdadeiro, próximo do que se espera. A exatidão é a concordância entre o valor medido de um analítico e o seu valor real, né, o seu valor ali que já tem precorizado. Então, ali vai trazer a exatidão. Precisão indica a capacidade do método de, em determinações repetidas em uma mesma amostra, fornecer resultados próximos entre si. Então, se eu repetir esse mesmo método na mesma amostra, ele vai trazer resultados muito, muito parecidos. Né? Claro que ali ele pode dar uma margem de erro de um para o outro, uma diferencinha pequena de um para o outro, mas essa diferença precisa ser muito pequena, e isso vai conferir precisão ao meu resultado. Vai conferir ali uma confiabilidade melhor naquele laudo, no que a gente for analisar e dar como resultado analítico. Sensibilidade consiste na menor quantidade do componente que se consegue medir sem erro. Então, esse componente, esse reagente, ele é sensível, né? Quando ele não tem essa sensibilidade, né, ele precisa de um número, de um teor alto para ele ter uma reação. Ele precisa ali ter uma quantidade alta daquele componente para ele começar a reagir e dizer que tem, vamos colocar dessa forma, né? Então, isso confere a ele a sensibilidade. Então, quando o método ele é muito sensível, quando a gente fala que ele é muito sensível, quer dizer que em pequenas quantidades, né, uma quantidade muito pequena, ele já identifica esse componente, né? Ele já sinaliza esse componente. Isso garante a sensibilidade. Então, a sensibilidade e a especificidade, normalmente, elas andam juntas, né? Porque a gente tem ali um componente, um reagente químico, que ele é específico, então ele vai reagir. Vamos colocar um exemplo aqui, ele está buscando, vamos usar lá ainda o glúten. Ele está buscando glúten, então ele precisa reagir com esse glúten. Então, ele é específico, ele só vai reagir se tiver ali, né, dentro desses componentes químicos, o glúten. Então, ele vai procurar as moléculas adequadas para ele reagir, ele é específico. Mas, às vezes, ele não é tão sensível. Então, ele só encontra glúten, mas ele precisa estar numa concentração alta para ele sinalizar. Então, ele tem uma especificidade alta, mas uma sensibilidade baixa. Então, ele precisa estar numa quantidade muito alta para ele poder começar a indicar aquele componente.
ou o contrário, às vezes ele tem uma sensibilidade muito boa, com pouco daquele produto ele já reage, mas ele não é tão específico, né? Então ele pode, dependendo, ter interferentes que reagem junto a ele, dando um falso negativo. Então, por isso que a gente coloca esses quatro indicadores de confiabilidade. Então, esse método ele precisa ser específico, ele precisa ter exatidão, ele precisa ter uma precisão e ele precisa ser sensível. A partir dali, a gente confia nesses resultados. Pessoal, agora, deixa eu ver, 19h50, tá tranquilo ainda. Aqui a gente comentou bastante sobre esses métodos, né, as formas de estudos, as formas de titulagem, as formas ali para a gente identificar, para a gente analisar o nosso alimento. Todo esse conteúdo que a gente conversou, ele vai estar ali no tópico 2 da nossa unidade 1. Dentro do tópico 3, ele vai abordar sobre a água. Então, só relembrando ali, só a gente fazendo, não sei se eu tenho esse esqueminha aqui, não vou ter, mas vamos falar sobre ele aqui, para a gente fazer, é sempre importante a gente fazer um mapa mental na nossa cabeça, né, na nossa mente, para a gente entendendo da onde a gente está vindo, para onde que a gente vai, né, para a gente ir se situando dentro da disciplina. Então, de repente, a gente está conversando aqui, vocês perdem o fio da meada, e depois, para conectar esse conhecimento com o que vinha falando ali, às vezes fica meio perdido. Então, ali dentro da bromatologia, a gente está estudando, o estudo dos alimentos. Então, análise de alimentos, a gente está analisando. Então, o alimento, a gente pode dividir ele de uma forma básica entre matéria seca e a parte líquida, a água desse alimento. Então, a gente estuda ele individualizado, a gente separa para a gente poder identificar essas características da parte seca e da parte úmida, da água. Na seca, a gente vai encontrar os nutrientes, a gente vai encontrar os minerais, né, que são ali as proteínas, os carboidratos, as vitaminas que a gente comentou a aula passada. E aqui na parte úmida a gente vai encontrar a água, né? Então a gente precisa daí entender entender a composição da água, a gente precisa entender as características da água para a gente poder depois entender a estabilidade desse alimento, né? Então a água ela vai interferir diretamente na instabilidade desse alimento, na disponibilidade desses nutrientes, né, na sua capacidade de solvente. Então, por isso que a gente vê isso de forma individual. A unidade 2, ela vai adentrar nessa matéria seca. Então, a gente vai abordar mais sobre os carboidratos, proteínas, sobre vitaminas e minerais, a gente vai abordar as composições químicas dela ali na unidade 3. Aqui nesse tópico 3, a gente vai falar sobre a água. Dentro dessa divisão, então, a gente vai fazer a divisão inicial. A gente tem alimento, então a gente divide ele em água e matéria seca. Dentro da matéria seca, a gente ainda divide ele em matéria inorgânica, né, que vão ser ali os minerais, e as matérias orgânicas, que daí sim entra carboidrato, lipídio, proteínas, né? Então, ali, vitaminas, a gente vai estudar ali dentro da parte orgânica. Mas, então, entendendo sobre a água, a gente vai falar sobre umas características, né, da água, para a gente entender, então, a estabilidade desse alimento. Então, a molécula da água é dipolar, formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 átomo de oxigênio, isso na composição aqui, na bioquímica dela. Então, se dipolar, então, ela tem 2 polos. Quando a gente fala dipolar, a gente tem que lembrar que ela tem 2 polos. O ângulo de ligação entre os hidrogênios e o oxigênio é 104,3 graus, tornando a molécula eletricamente assimétrica e produzida de polos elétricos. Então, por que isso daqui é interessante? Então, a gente consegue entender ali que ela é assimétrica, ela não tem uma simetria, e ela tem esses dipolos, ela tem 2 polos nela. Por que é interessante a gente saber disso? Isso confere a ela, essas características bioquímicas confere à água, a definição como um solvente universal. Então, a gente chama ela de um solvente universal, porque muito
ela consegue interagir com muitos componentes, né? Então, a gente vai ter ali a dificuldade molecular dela de interagir com lipídios, com alguns aminoácidos, né? Mas, de forma geral, ela consegue, a estrutura molecular dela consegue interagir com diversas outras moléculas. E nessa interação, ela consegue solubilizar esses solutos. Né? Então, a maioria dos solutos, quando a gente faz um testezinho, coloca na água e mistura, eles se solubilizam, eles somem ali na água. Né? Então, eles não ficam ali, os grãozinhos, a grande parte a gente consegue solubilizar ali, porque está tendo uma interação química, né, da molécula da água com a molécula desses componentes, desses solutos. Né? Então, quando eles não conseguem interagir molecularmente, né, de forma bioquímica, um com o outro, então eles não se solubilizaram. Então, um grande exemplo, né, disso é a água e o óleo, os lipídios. Eles não vão conseguir ali se solubilizar. Mas, de uma forma geral, a água tem essa característica de ser um solvente universal, porque ela consegue solubilizar diversos solutos. Então, a molécula da água, com estrutura tetraédrica, apresenta baixo peso molecular, pequeno volume e é diamagnética. Esse conjunto de características é o principal responsável pelas propriedades especiais da molécula de água como solvente. A água tem ponto de fusão, ebulição e calor de vaporização mais alto que os outros solventes comuns, que tem a tabelinha sobre essa solubilização, esse ponto de ebulição, de fusão dela. Água nos alimentos, tá. Então, água nos alimentos. Aqui. Então, a gente já sabe que nos alimentos, a gente já tem mais ou menos estudo, tem bastante água. Mas nem toda a água no alimento é uma água livre. Né? Então, a gente tem que verificar ali, a gente separa essa água livre dessa água que não está disponível. Né? Isso é extremamente importante para a gente entender a estabilidade desse alimento. Então, vamos lá. A tensão superficial da água resulta na formação de uma membrana elástica na superfície do líquido. A tensão superficial é responsável pela forma quase esférica das gotas de água que pingam da torneira ou mesmo da água derramada em uma superfície e da bolha de sabão. Beleza. O conteúdo da água de um alimento ou sua umidade, então lá no livro vocês vão encontrar como umidade, que é o conteúdo da água no alimento. Então é o estudo da umidade, é a titulação da umidade de um alimento. Então é o quanto de água um alimento vai ter. É expresso pelo valor obtido da determinação da água total contida no alimento. Então a gente sabe que a gente vai ter água livre, né, mas numa água total. Então, aqui uma tabelinha só para a gente ter uma noção em umidade. Melancia, então a gente já sabe que a melancia tem bastante líquido, tem bastante água, então ela é composta 95% de água. Morango, 90%. Banana, 75%. Cenoura, 85%, e por aí vai. Carne de 50% a 75%, peixe de 70% a 80%. Então, os alimentos, de forma geral, né, eles possuem, né, um teor de água diferente. Eles diferenciam entre si, mas num grande geral, eles têm bastante água na sua composição. Então, nos alimentos, a água existe sobre duas formas, que vai ser a água livre e a água ligada. Vamos entender o que é isso. A água livre, ela está fracamente ligada ao substrato. Ela vai funcionar como solvente, permitindo o crescimento de micro-organismos e reações químicas, e é eliminada com certa facilidade. A água ligada, ela está fortemente ligada ao substrato e é mais difícil de ser eliminada e utilizada como solvente, portanto, retarda as reações químicas e não está disponível para o desenvolvimento de micro-organismos.
Então, de uma forma geral, a gente sabe da importância da água, a gente sabe que o nosso organismo é composto ali de 70% a 80% de água, a gente sabe que a água ela é um solvente importantíssimo, a gente sabe que a água ela é um condutor importantíssimo e ela é um facilitador de reações químicas. Então, a água ela proporciona um ambiente favorável para que reações químicas acontecem. Então, vamos lembrar lá na nossa célula, né? No nosso organismo, a célula, dentro da célula, temos ali o citoplasma, que é um meio aquoso, né? Uma composição ali é aquoso, ele é um pouco gelatinoso, mas tem muita água. Para quê? Para que as reações químicas necessárias entre as organelas, né, entre as enzimas que acontecem ali, facilita essas reações acontecerem. Então, é um meio que ela proporciona essas reações químicas. Então, a gente tem que entender agora que existem dois tipos de água. A água livre, então ela está fracamente ligada com o substrato, com os componentes ali. Ela tem uma ligação fraca. Então, essa água livre, ela sim vai funcionar como solvente. Ela tem a capacidade de solvente. É essa água ali que vai permitir reações químicas acontecerem, né? Então, ela vai funcionar dessa forma. E ela que vai permitir também o crescimento de micro-organismos. É nessa água livre que vai ter essa condução de crescimento de micro-organismo. Então, quanto mais água livre tem esse alimento, mais perecível ele é. Ele tem um tempo, né, de estabilidade menor, porque a sua composição facilita o crescimento de micro-organismo. A água ligada que tem no alimento, ela está fortemente ligada ao substrato. Então, a sua composição química está muito bem interagida com o substrato. Então, essa água ela não funciona como solvente. Ela não está disponível como solvente. Ela não está ali favorecendo reações químicas. Ela retarda as reações químicas porque ela gera um ambiente, de certa forma, seco e ela não está disponível para o crescimento de micro-organismos, porque ela está ali fortemente interagindo com o substrato, com os outros componentes químicos. Então, aqui a gente consegue entender a importância dessa análise do alimento, da gente identificar o teor de água total, né? O teor ali, a umidade total do alimento, mas quanto dessa água é água livre e quanto dessa água é água ligada, né? E às vezes é uma quantidade alta, né, de água, mas pouco dessa água é água livre. Isso vai interferir na sua estabilidade. Então, vai interferir ali na sua capacidade de micro-organismo crescer, enfim, na sua estabilidade de forma geral. Então, é importantíssimo essa análise. O teor de água livre é expresso como atividade da água. Então, quando a gente fala de atividade de água, a gente tem que saber que é a água livre, é o quanto de água livre eu tenho. Então, quando eu usar esse termo, quando no livro vocês verem esse termo, vocês sabem que é a água livre, né? Então, a atividade de água, ela acontece na água livre, que é a água que é solvente, que é a água que proporciona reações químicas, que vai ter crescimento, que favorece o crescimento de micro-organismo, que é onde vai ter o crescimento de micro-organismo. A atividade de água representa o grau de disponibilidade da água para atuar como solvente e participar de reações químicas e bioquímicas, foi o que a gente conversou mais ou menos ali. Em condições de equilíbrio, a atividade da água a uma dada temperatura é definida como a razão entre a pressão parcial de vapor da água no sistema, pela pressão parcial de vapor da água pura na mesma temperatura. A atividade de água é um dos fatores mais importantes para o processamento, conservação e armazenamento dos alimentos, foi o que a gente já conversou, uma vez que ela quantifica o grau de ligação da água contida no produto. Essa atividade de água ela vai ser expressa numa escala que varia de 0 a 1, que é o quão de atividade, o quão de água livre vai ter. Então, ele vai ser expresso de 0 a 1 de água pura. Perdão, quanto mais próximo a 1, maior a quantidade de água livre do alimento, né? Então, quanto mais próximo do 1, né, mais
instável esse alimento é, mais perecível ele é. Vamos ver aqui a tabelinha. Então, umidade, atividade de água típica de alguns alimentos. Então, lembra quando a gente falou que umidade, quando a gente titula a umidade, é a quantidade de água total. Então, quanto que ele tem total de água nesse alimento? Então, tanto da água livre quanto, né, da água que está ligada. Então, vai titular os dois. Já a atividade de água, ela vai titular, ela vai nos dar a quantidade de teor de água livre. Então, é somente essa água que vai gerar a maior instabilidade. Então, vamos entender aqui, a carne fresca. Então, dentro da composição de uma carne fresca, mais ou menos, né, vai depender da carne, do tipo de carne, enfim, mas de uma forma geral, 70% dela é umidade, ou seja, 70% dela é água. E desse 70%, né, 0,98 é atividade de água, ou seja, 0,98 é água livre. Por isso que a carne ela é tão instável, a gente precisa manter ela em refrigeração, a gente precisa, ela se ficar ali embaixo da geladeira, ela precisa ficar num período curtíssimo embaixo da geladeira. No geral, ela tem que estar sempre congelada, né? Ela precisa ter ali métodos, né, para a gente garantir a qualidade e a estabilidade dela por mais tempo, porque a maior parte da água que ela tem, quase 100% da água que ela tem, então dentro dos 70% da água que ela tem, 0,98 é de água livre. Pão, 40% do pão é água, né? Os outros vai ser os outros componentes, carboidratos, enfim, os outros componentes disponíveis. Dentro desses 40%, 0,96 é água livre, essa água solvente, essa água que tem crescimento de micro-organismo. Agora vamos pegar aqui, esse aqui é bom para a gente entender, um biscoito. Então, o biscoito, a sua umidade já é baixa. Então, 5% de umidade. Então, a umidade é baixa, ou seja, tem pouco líquido, pouca água. E ainda, dentro dessa água que ele tem, 0,2 é de água livre. Então, por isso que um biscoito, ele tem uma validade bem grande. A gente consegue manter ele estável por um tempo maior. Por isso que ele não fica dentro de uma refrigeração, né? Ele está ali nos pacotes, ele consegue manter por um tempo maior, porque a água que ele tem ali é baixa e ainda dentro dessa água, pouquíssimo dessa água é livre. Então, o restante dela é toda essa água ligada, né, que está fortemente ligada ao substrato, não proporciona, não facilita essa proliferação, esse crescimento de micro-organismo. Em contrapartida, também não é solvente, né, não vai funcionar como um solvente, enfim, as outras características. Né? Então, mas dentro da estabilidade, ele vai ter uma estabilidade maior. Valores mínimos, aqui uma tabelinha só para nível de conhecimento, valores mínimos de atividade de água para o crescimento de micro-organismos. Então, bactérias comuns, elas precisam de uma atividade de água de 0,91. As leveduras mais comuns, elas precisam de uma atividade de água de 0,88. Bolores comuns, 0,80 de água livre. Bactérias halófilas, 0,75 e por aí vai. Né? O quão de água elas vão precisar. Deixa eu ver aqui. O que mais que é interessante a gente falar, pontuar sobre a água. Aqui. Então, a água nos alimentos. Então, a umidade é a atividade de água, são fatores importantes para garantir a estabilidade de um alimento, devido às transformações microbiológicas e químicas, e por isso é importante para conhecer a relação entre esses fatores, né? A forma como a gente vai armazenar, vai cuidar desse alimento, vai manter a estabilidade dele. Isotermas de absorção de umidade descrevem a relação de equilíbrio entre a umidade de um alimento e a atividade de água para uma temperatura constante. Aqui depois eu vou deixar esses vidinhos para vocês.
Então, para a gente para ter a determinação de umidade de um alimento, utiliza-se os métodos por secagem, por destilação ou por de forma químicos e físicos. Aqui eu tenho vidinhos, acho que de todos eles, depois eu vou passar para vocês, mas vamos repassar aqui o método de secagem, né, que é o mais usado para a gente poder definir o teor ali de umidade, né, o valor que vai ter de umidade desse produto. Então, como que vai ser feito? Então, o método de secagem em estufas é o mais usado para determinação de umidades em alimentos e se baseia na remoção da água por aquecimento. Esse método costuma ser demorado de 6 a 18 horas, utilizando 105 graus Celsius, ou até peso constante. A temperatura de secagem deve ser um pouco acima de 100 graus Celsius para evaporação à água, a pressão atmosférica na estufa simples. Na estufa, basicamente, gente, depois aqui eu vou passar para vocês o vidinho também, vou deixar esses vídeos lá. Vou deixar, na verdade, o slide, né? Vou deixar esses slides para vocês, daí já tem os vidinhos lá para vocês acompanharem. São vidinhos bem curtinhos, tá? É bom de ver depois. Mas, basicamente, esse método de secagem na estufa, para definir o teor da umidade, então, ele faz a pesagem desse alimento antes, né? Então, pega esse alimento, faz a pesagem dele na balança, leva ele a essa secagem em estufa. Então, tem ali precoizado um tempo, né, para determinado do alimento vai utilizar um tempo necessário, lá eles têm essa tabela, e por uma temperatura específica. Então, aqui é um método que costuma demorar, então vai ser de 6 a 18 horas, vai depender do produto analisado, a 105 graus Celsius. Vai colocar lá, vai deixar no tempo estipulado para aquele produto, para análise daquele alimento, depois vai retirar, ou seja, nessa temperatura, a água ali, ela vai evaporar. Então, você vai perder esta água. Depois, retira, pesa-se esse produto, né, depois desse processo de secagem, né, e é aplicado ali nos cálculos, né, tem ali um cálculozinho específico para fazer essa análise, e consegue-se, então, ter ali o teor de umidade desse produto. Né? Todos são feitos dessa forma? Não, tem essas outras formas, né? Secagem, destilação, químicos físicos, vai depender, tem vários métodos dentro de cada um, né? Mas a secagem é a mais usada, é a mais utilizada. Aqui ele vai citar essas outras, secagem por radiação infravermelho, né? Então, isso aqui já vai depender de instrumentos específicos, né? Então, aqui já vai interferir em outras coisas. Secagem em fornos de micro-ondas, esse daqui já é mais fácil de aplicação. Secagem por dessecadores, método por destilação, método químico, reagente Cal-Fischer, métodos físicos. Então, aqui tem várias formas, né, de vários métodos de análise de umidade sólido total. Então, verificar a quantidade de umidade, né, que tem ali o produto que está sendo analisado. Aqui, aí dentro desses métodos a gente tem no final esses cinzas e conteúdo mineral. O que é esse método? Então, conteúdo de mineral fixo ou cinza, vai achar com os dois nomes de um alimento, é o resíduo inorgânico que permanece após a queima da matéria orgânica. Então, lembra que a gente separou lá alimento, então a gente dividiu de água, matéria seca. Dentro de matéria seca, a gente tem a orgânica e a inorgânica. Então, aqui, através desse método, a gente consegue ali ver, né, o que sobrou, né, desse material inorgânico. Porque a orgânica, ela vai queimar toda, né, desse processo, a gente vai ter a perca total da orgânica, então a gente consegue ali ver o que sobrou da inorgânica. Por que isso é interessante? Então, a partir dali, a gente consegue titular o quanto de mineral, de metais, né? Então, a gente consegue titular, consegue categorizar quais os componentes vai ter nesse produto, nesse alimento estudado. Então, esse daqui também é um método muito usado para chegar nesse conteúdo mineral, para poder, então,
verificar qual é o conteúdo mineral daquele alimento. Deixa eu ver se deixou alguma coisa para trás. A determinação dos constituintes minerais dos alimentos pode ser dividida em determinação de cinza, total, solúvel e solúvel, e determinação dos componentes individuais da cinza. Então, aqui você consegue titular se tem minerais, né, ali as composições, e quais os componentes que vai ter. Tá. Beleza, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Joia. Então, aqui a gente finaliza o tópico 3 da unidade 1. Aqui eu deixei para vocês, aqui tem os videozinhos, mostrando como que é feito essa determinação do conteúdo mineral de fixa, de cinza. Não vou passar para vocês agora, porque é bom que vocês depois olhem com calma. Aqui depois a gente tem o vidinho da secagem das estufas, da umidade. Depois tem vários aqui nos... Acho que aqui para trás tem, lá para trás tem mais. Tem mais videozinhos. Depois vocês olhem com calma, vou disponibilizar para vocês esses slides lá no nosso grupo. Depois vocês olhem com calma, que os videozinhos ajudam bastante. Ajuda bastante a fixar o conteúdo, tá bom? Deixa eu voltar aqui. A Juta falou que tá na rua, tá, não tem problema. Pessoal, tranquilo por enquanto? Deu para ir acompanhando? Tá fazendo sentido? Sim, gente. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, joia, gente. Por hoje que a gente tinha o conteúdo que a gente tinha para finalizar, para dominar era isso. Então, aqui a gente terminou a unidade 1 dentro do nosso livro. Então, a gente conseguiu passar a unidade 1. Ali dentro do que a gente falou, tem vários métodos, né, para vários estudos. Né? Então, ali é interessante depois que vocês olhem esses vídeos, para vocês poderem entender melhor. Às vezes, quando a gente conversa assim por cima, fica vago, né, o que são esses métodos. Então, ali vocês vão conseguir aprofundar e entender melhor. Vou deixar para vocês ali no nosso grupo o slidezinho. Nos slides já tem os links dos vídeos, tá bom? Aula que vem, gente, na quinta, perdão, a gente faz aula teórica ainda. Na sexta, a gente faz prática. Aí, vou ver o dia para a gente repor a aula de ontem, tá bom? Eu vou avisando vocês no grupo. Tem um grupo que ficou de eu passar o subtema. Já coloco ali para vocês também o último grupo que formou, na verdade, uma dupla, né? Que as meninas ficaram sem grupo da outra disciplina, de seminário. Já vou colocar para vocês também o subtema lá, tá bom, gente? Tranquilo, gente? Deixa eu anotar, senão acaba passando batido. Pessoal, então, por hoje era isso. Eu permaneço aqui para terminar essas demandinhas que a gente tem aqui. Para quem não tiver dúvidas, gente, estão dispensados. Até semana que vem, uma boa sexta-feira, um bom descanso. Eu permaneço aqui, a gente vai tirando dúvidas para quem ainda ficou algo em aberto, tá bom? Boa noite, pessoal, bom descanso, boa sexta.